Bom dia, comunidade. Bom dia a todas as pessoas presentes e também as que estarão acompanhando esta celebração pelo nosso canal do YouTube. Vamos dar início a esta celebração de louvor e adoração ao nosso Deus e também não deixa de ser uma celebração de gratidão pela existência da Igreja Batista Nazaré, completando 51 anos, sendo uma comunidade de luta, resistência e fé. Então, todas e todos são bem-vindas e vindos a oferecer o seu coração, a sua gratidão em louvor ao nosso bom Deus, em louvor a Jesus de Nazaré. E para entrarmos nessa atmosfera, nesse clima de adoração e louvor, nós vamos adorar a Deus escutando o prelúdio instrumental. Mais uma vez registramos aqui as boas-vindas a cada uma de vocês, especialmente as pessoas, caso tenhamos aqui, que estejam nos visitando nesta manhã. Eu quero pedir para os nossos visitantes, as nossas visitantes, que se identifiquem aqui na nossa comunidade, se colocando de pé, para que nós possamos, assim, cumprimentá-los e cumprimentá-las nesta manhã. Temos ali a Neiva, seja bem-vinda. Nós temos o nome? Irlene. Sejam bem-vindas a esta casa. Quem estiver mais próximo dessas duas queridas pode, fica à vontade de cumprimentá-la, né? Mostrando o afeto que só aqui em Nazaré a gente encontra, a gente sente, a gente experimenta e a gente vive. Bom, nós vamos destacar alguns informativos. Eles estão aí registrados no nosso boletim dominical.
Não vou ler, só vou enfatizar para nós ganharmos tempo, né? As informações mais detalhadas vocês poderão acompanhar aí. O nosso acampamento já está marcado, será realizado no mês de setembro, entre os dias 25 a 27 de setembro. E aí, maiores informações, os irmãos e as irmãs poderão procurar a irmã Vera, quem mais, minha irmã Vera? O departamento de comunhão, né, representado por Fabrício e Jair, tá certo? Então, os irmãos e as irmãs poderão se informar com Fabrício, Jair e também a nossa presidenta, a irmã Vera Torres. E a irmã Lucia, nossa secretária. Maravilha. Então, informações de pagamento, valor. Então, essa turma aí, essa comissão, poderá passar mais informações. Também eu vou, nesse momento, até convocar a minha irmã Vera, como presidente, para fazer essa chamada, né? Do edital da nossa Assembleia, por favor, assim, tem que, né? Uma coisa bem dinâmica, né? Acabamos de tomar café, então vamos permanecer nesse dinamismo. Então, a palavra está com a nossa presidenta para fazer a convocação. Então, eu, Vera Lúcia Torres, convoco para a realização da Assembleia Geral Extraordinária no dia 1º de março de 2026, é um domingo pela manhã, que se instalará em primeira convocação às 10 horas, com a maioria de seus membros, e em segunda convocação às 11 horas, com qualquer número. A Assembleia se dará aqui no templo da igreja para deliberar sobre a convocação do concílio para a consagração pastoral da irmã Lucilei Coutinho Luiz, conhecida como Luci Luiz, não sei onde ela está ali naquele cantinho. E a aceitação de novos membros e o que ocorreu. Então, estejamos todos presentes para discutirmos esse momento em que tomamos decisões e recebemos também novos membros na nossa igreja. Maravilha. Resumindo, a Assembleia de hoje é 8, às 10 horas, a primeira convocação. E também nós queremos agradecer, né, vou fazer o link com esse terceiro informativo aqui, com as contribuições, né, dos irmãos e das irmãs, principalmente nesses últimos dias, em prol do nosso aniversário. Os irmãos estão percebendo que nós teremos ainda muitos eventos pela frente, tem consagração pastoral à vista, e outros projetos que nós queremos desenvolver enquanto comunidade. Então é muito importante, além dos nossos dons, talentos, conhecimento, nós também contribuirmos enquanto comunidade com os nossos recursos. Afinal, tudo isso aqui, né, nós mantemos através, né, das nossas contribuições, não somente financeiras, mas através de dons e talentos. Então, no momento da dedicação de vidas e bens, dons e talentos, dízimos e ofertas, nós teremos uma palavra de gratidão, né, de um fato que aconteceu na manhã deste domingo. Então, a tesouraria agradece, através da irmã Nilza de la Fonte, né, como a nossa primeira tesoureira, com as contribuições que são aqui, de uma certa forma, disponibilizadas para a manutenção da nossa igreja. Os aniversariantes dessa semana, na última celebração tivemos uma lista, né, extensa, né, já que no último domingo nós não tivemos celebração por conta dos festejos do carnaval. Então nós voltamos aqui com a nossa lista de aniversariantes para que esses irmãos e essas irmãs possam receber os nossos cumprimentos e as nossas felicitações. No dia 22, hoje, né, temos a irmã Ana Rosa Sampaio, neta de Eurico. No dia 24, José Carlos Rosa Torres. Vou pedir aqui a Vera, já viu? Tem alguns sobrenomes que a gente já desconfia, né? Andrade, Della Fonte, Torres. A gente já desconfia de quem se trata, de qual família se trata. Então, minha irmã Vera vai representar aqui o José Carlos Torres, irmão do pastor Djalma, também Paulo Torres, né? Não. Horádia Cândida de Souza, no dia 24 também. Vou pedir aqui a irmã Nilza para representar a irmã Horádia.
Jardes Batista da Silva, filho de Jerônima, no dia 25. No dia 25 também tem Luísa Sampaio, neta de Eurico. Vou pedir a Gal para representar as tuas netas de Eurico. Por favor, Gal. Já que a tua presença aqui como representante acontece semanalmente mesmo, dá para não... Para a pessoa não sentir tua pauta aqui na frente, né? Como representante oficial. Representando Jardim. Pronto, Jardim, aí Rosina. Temos aqui Deca Cury, a irmã da nossa irmã Nádia. E no dia 27 e no dia 28, Zeni Vajão. Pronto, já está aqui a representante. Eu vou convidar aqui a Alda para representar Deda Cury. Por favor, Alda. Deda, né? Nádia, pronto. Então, essas irmãs estarão representando essas pessoas. Vamos colocar de pé. Nós vamos render graças ao Senhor. A gente rende de qualquer forma, né? Cantando, adorando. E nós vamos render graças ao Senhor, agradecendo a Deus pela vida desses irmãos e dessas irmãs. Eu vou pedir que a irmã Lucy faça essa oração. Vou colocar o microfone para você, para que o pessoal possa acompanhar a oração. Pai, nós agradecemos de coração por esse momento em que celebramos aniversariantes, as pessoas que aqui estão representando essas pessoas que de algum modo fizeram parte da igreja ou são parentes das pessoas da nossa igreja, que de algum modo cooperam com a nossa igreja. A gente tem esses nomes na lista. Nós pedimos que onde elas estiverem, elas possam estar recebendo a tua bênção, a tua graça, e que elas saibam que são amadas por nossa igreja. Também agradecemos pelo aniversário da nossa igreja, que é hoje. Celebramos esse aniversário e te louvamos pela existência dessa igreja. Em nome de Jesus, amém. Vamos de música, antes de sentarmos. Aniversário feliz e bem feliz. Gente, o culto está tão diferente que agora, né? Dessa dinâmica de levar o microfone da pessoa para orar. Isso é bom. De vez em quando eu vou fazer essa bagunça na liturgia. Aniversário feliz, feliz, hoje transcorre de Deus e por nós. Assim foi feito como Ele fez, a fim de sabermos que Ele é bom. Oh, que alegria, seu Natal, ao novo dia de como Parabéns para a gente também, né? Igreja Batista Nazaré. Vamos abrir a nossa seleção musical. Pode deixar assim. Na canção de número 51, Cada Instante. Pode sim. olha, Dandan, o filho de Danilo e Carlinha, tá ali. Eu fiquei pé aí, Dandan. Ele fez uma pergunta ali para a igreja, pediu a Elias para a gente colocar aqui a partir de quantos anos se pode batizar nessa igreja. Ele fez ao pai, só que eu vi. Isso, a pastora, presidente, se reúne com o Dandan, que A ele está pergunta interessado que nessa você fez status. a seu pai. A pergunta Pronto. que A pastora Camila vai responder para ela. Vamos, Isso significa que em breve teremos outro batismo aqui, né? eu disse a ele, pastor, que podia ser a idade que ele quisesse.
Número 51 dessa versão musical. Louvemos ao Senhor, não somente nesta hora, neste dia, mas diariamente, né? Constantemente que nós possamos desejar a presença divina, a presença do Eterno na nossa vida, na nossa casa e especialmente aqui na nossa comunidade. Louvemos ao Senhor. Uma só fé, um só povo, um só amor. O tema desta leitura bíblica comunitária, coletiva, participativa, leitura do texto de Gálatas 3, de 20 ao 28. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. A lei é contra as promessas de Deus? De modo nenhum. Pois se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada a lei. Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e ela se tornou nosso guia até Cristo. Mas mediante a fé, já não estamos debaixo desse guia. Pois todos vocês são filhos e filhas de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos fomos batizados em Cristo, e em Cristo nos revestimos. Assim, já não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Porque todos nós somos um em Cristo Jesus.
em Cristo fomos acolhidos, em Cristo fomos transformados, em Cristo somos um só povo. Amém. Vamos repetir bem forte esse último versículo? Em Cristo fomos acolhidos, em Cristo fomos transformados, em Cristo somos um só povo. Amém. A canção de número 267 da seleção musical, nosso maestro Jean estará conduzindo a congregação nesta canção. 267, unidade. Pelo amor é conhecido o cristão e a cristã, por isso que a Igreja Batista Nazaré, ao longo dos seus 51 anos, vem encarnando esse amor de Jesus Cristo através da sua praxe eclesiástica, da sua experiência comunitária, no seu discurso teológico, enfim, uma comunidade que vem respeitando e abraçando e acolhendo a diversidade, defendendo a dignidade da pessoa, reconhecendo-a como imagem e semelhança de Deus. E não é por acaso que o apóstolo Paulo vai dizer e afirmar em uma de suas cartas que é o amor de Cristo que nos une. Vamos neste momento, vou desde já convidar a nossa irmã Nilza, nossa primeira tesoureira, para se preparar para o momento de dedicação, não somente dos dízimos e ofertas. Eu gosto de chamar esse momento de dedicação de vidas e bens, né? Que aí já engloba tudo, dons e talentos, dízimos e ofertas, enfim, tudo que nós podemos oferecer a Deus, inclusive a nossa vida. E nós vamos cantar enquanto este momento está sendo exercido através das nossas dedicações, a canção de número 208 da nossa seleção musical. Perto quero estar. Pronto, maravilha. Mas pode ficar aqui, minha irmã Nilza, eu vou precisar de ti já, viu? Pronto, as duas tesoureiras trabalhando nessa celebração linda de louvor e adoração ao nosso Deus. Cantemos 208.
comparado ao que não sou apenas servo, seu amigo e presenciei uma situação na manhã deste domingo, é porque quem é daqui conhece os bastidores, o que acontece antes do culto. Pode sentar um pouquinho, irmão. E quando chegamos, nós estávamos preocupados com a questão do batistério, né? E aí instalamos a mangueira para encher aqui o tanque. Mas a gente percebeu que a mangueira não iria dar conta até o horário do início do culto. E aí o Danilo disse para mim: pastor, então a gente pegava os baldes, as panelas. Ontem até Luci, no dia teológico, parece que Luci já estava prevendo. Na hora a gente faz o mutirão, a gente junta as panelas. Até falei com a irmã Mimosa aqui, a Macum, que não tem aquele quadro jogo de panela no programa de Ana Maria Braga, perde o jogo de panelas daqui da Igreja Batista Nazaré. Então a gente junta o balde, panela, e aqui está o tanque pronto. Cadê a irmã Celinha? Ela está arrumando, né? Então acho que ela já ficou mais tranquila quando viu que a água, o batistério, estaria pronto para o seu batismo. Então quero agradecer isso. Isso também é recurso das nossas forças. Os homens, né, foram chegando, se juntando a nós, chegou o Reuel. O bom é que aqui não tem essa coisa, porque eu sou pastor, vou ficar sentado e delegando. Aqui nós somos irmãos e mães, servos e servas, filhos e filhas, nazarenos e nazarenas. E
Então a gente juntou e mais uma vez Nazaré mostrou esse dia festivo que a união faz a força. Então nós vamos agradecer também por essas pessoas que também têm contribuído, né, com outros recursos, não necessariamente financeiro, mas de uma certa forma foi um recurso financeiro, mas que foi materializado através de doações, a toalha, né, para ser utilizada nas ceias, os microfones. Está chegando mais 2 microfones aí. Queria que esses microfones fossem inaugurados aqui no aniversário, o microfone labial. Nazaré é uma igreja chique, gente. Enfim, então aos poucos a gente vai fazendo e acontecendo. Eu queria que a irmã Nilza agradecesse não somente por esses recursos financeiros que foram disponibilizados, mas por essas vidas que têm contribuído para a nossa comunidade. Eu tenho exercido aqui desde o início dessa gestão, colocando em foco os 12 talentos da comunidade. E assim, muito particularizado, né? Então, as pessoas que quiserem mostrar o seu talento, que fazem, que já fez, é só ajudar comigo. Mas há coisas assim que eu estou mesmo programando. E dessa vez eu pedi autorização, pedi permissão à nossa pastora, que eu vou cometer um pecado. É o pecado da... Qual é o nome? Não. Nepotismo. Nepotismo. Olha, hoje eu trago a pessoa de Zeni Varjão. Ela é minha irmã. Irmã é aniversariante do dia 28. Ela mora no Rio de Janeiro, já faz alguns anos. Porém, ela foi batizada aqui, pastor Djalma, na época, mesmo dia que Mateus, Michel, Joquinha, né, Tonha, foi um lindo dia também. E ela foi batizada, trazida pelos filhos, né? Ela tem filhos gêmeos, e os meninos, eu trazia os meninos e os meninos trouxe ela. Ela tem o dom da gastronomia, faz uma torta deliciosa. Enquanto ela estava aqui em Salvador, trabalhava com buffet, a igreja nunca teve problema, nunca teve dificuldade de fazer os comes e bebes. Depois ela foi para o Rio de Janeiro e aconteceu o seguinte, ela começou a participar de uma igreja e depois viu que a igreja era muito tradicional, muito radical, e ela disse, não, eu vou dividir o meu dízimo. Aí dividiu o dízimo. Semana, mês dava aqui e mês dava lá. E depois ela disse, não, a minha igreja Nazaré tem tem uns 3 anos que ela manda o seu dízimo todos os meses. Em 2017, nós fizemos aqui um aniversário, eu estava lembrando desse dia, onde fizemos a gratidão com 40 bolos. Foi uma festa de aniversário de 40 anos e foi idealizado 40 bolos para comemorar, ao invés de um bolo, só 40 bolos. Cada família trazia um bolo, os 40 anos. E nós, com o conhecimento gastronômico que ela tem, e eu um pouquinho para escrever, nós fizemos um texto comemorativo. E eu trouxe esse texto para fazer Bolo em Festa de Nazaré. As primeiras referências de um bolo vêm do Egito Antigo, na forma de pães adoçados, com xarope de frutas, tâmaras e passas. Mas foram os gregos e romanos quem aperfeiçoaram a ideia, ornamentando o bolo e deixando em evidência no centro das festas. Um bolo pode ser muito simples, como um bolo de laranja feito ligeiramente para servir no cafezinho da tarde. Mas pode ser também um grandioso elemento no centro das festas. Um bolo pode ser muito simples e pode ser também um elemento de ostentação e riqueza. A ideia inicial do formato de um bolo é o formato redondo, simbolizando o desejo de eternizar aquele momento de celebração. Porém, com o passar do
vários aspectos foram sendo flexibilizados. Simples ou confeitado é um sonho. Simples ou confeitado, redondo ou retangular, pequeno ou grande, doce ou salgado, produção caseira ou em confeitaria, qualquer bolo guarda em si uma importante característica. São diversos ingredientes formando um bolo. Então, é uma diversidade formando uma unidade. Então, o que precisamos para fazer o bolo? Precisamos de farinha, que pode ser de trigo, milho, batata ou outra fécula. A farinha dá estrutura e consistência ao bolo. Precisamos de açúcar. Além de ter efeito adoçante, o açúcar promove o crescimento e realça o sabor. Precisamos de ovos para agir como fator aglutinante. Eles vão aerar a massa e dar sustentação e leveza à mistura. Precisamos de uma gordura, que pode ser manteiga, margarina e óleo, para agregar a massa e dar estabilidade aos outros ingredientes, deixando o bolo fofinho, brilhante e saboroso. Precisamos de um líquido, que pode ser água, leite de vaca, leite de coco, suco de uma fruta. É um líquido que incorpora todos os ingredientes e ativa o fermento. O fermento. Este é o elemento mágico. O fermento faz a mágica no bolo. É apenas um elemento químico acrescentado depois de toda a mistura, mas é ele que expande a massa, aumenta o volume, e a porosidade, fazendo o bolo crescer fofinho, com leveza, textura agradável e convidativa. Se for bolo de festa, então, podemos acrescentar camadas de recheio. Pode ser de ameixa, baba de moça, morangos com chocolate e muita criatividade. Na degustação de um bolo, é o recheio que surpreende o paladar. Porém, a diversidade dos ingredientes ainda não é suficiente para o bolo perfeito. Há um outro elemento fundamental, é a temperatura do forno. A temperatura do forno tem que ser constante. O bolo tem que ser assado por inteiro, igualmente, sem queimar, sem solar, sem murchar. A temperatura elabora todo o processo de finalização. E à medida que o bolo vai assando, vai despertando um aroma delicioso que invade a cozinha e toda a nossa casa. Depois de frio, é colocado na bandeja, na tábua, chegando a hora da cobertura. A cobertura pode ser de pasta americana, chocolate, glacê, chantilly e outras inovações que estão vindo por aí. Por fim, então, vem os enfeites, biquinhos, arabescos, as flores, biscuits de noivinhos, miniatura de igreja, outros objetos criativos coerentes com o motivo da festa. Nesta simbologia dos bolos, consideremos que nós somos os diversos elementos formando a unidade da igreja. Aos que dão aqui em Nazaré, aos que dão estrutura e consistência à comunidade. Há os que incorporam valores e conhecimentos. Há os que aglutinam os laços de comunhão. Há os que adoçam as palavras. Há os que abraçam, faz gestos de carinho e afeto. Há os que sustentam, são solidários, consoladores, orantes, participativos. Há os que assistem aos mais necessitados. Há os que surpreendem. Há os enfeites e as flores, a poesia e a beleza. Finalmente, com o calor do forno, há o Espírito
Santo, que anima nossas almas e nos desperta a cada dia num doce aroma de paz e amor fraternal. Sim, irmãos e irmãs, nós somos uma mistura deliciosa e somos fortemente unidos pelo mistério do amor de Deus. Obrigada. Obrigada, Senhor, pela vida de cada pessoa aqui presente, pela vida de todas as pessoas que participam desta linda igreja. Te agradecemos especialmente hoje, nesse momento de ofertório, por Zeni Varjão, que mesmo distante está sempre presente. Amém. Eu quero convidar aqui a nossa querida Irlene, que está representando aqui o governador do estado, para trazer uma palavra de saudação à nossa comunidade. Mais uma vez, seja bem-vinda à nossa comunidade. Bom dia. Bom dia. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui entre irmãos e irmãs na fé em Cristo. Dizer que o governador, infelizmente, está em agenda institucional, em países asiáticos, por isso não veio prestigiar, esse evento de 51 anos da Igreja de Nazaré. Trago então um abraço dele para todos e todas e dizer a Deus, pedir a Deus bênçãos e graças para cada um aqui presente e seus familiares, e principalmente ao nosso pastor, a nossa presidente Vera, para que continue esse trabalho de evangelização, com muita sabedoria, discernimento e fé, que é importante. Então, um abraço a todos, que Deus abençoe, nos dê uma semana de gratidão e muito obrigada pelo acolhimento. Mais o nosso abraço para o nosso governador e receba o meu abraço como pastora titular, pastora Camila, sinta-se abraçada. Quero convidar aqui também Neiva. Neiva me conhecia só pelas redes sociais, viu, gente? Tá vendo? As redes sociais têm esse poder, Assim, você conhece assim, a pessoa no formato EAD, mas a vida sempre proporciona algum evento, algum fato, algum ocorrido para que esse encontro aconteça. Neiva aqui representa um dos núcleos do PT, que assim, dos evangélicos, do Partido dos Trabalhadores, e gostaríamos também de sermos abençoados com a tua palavra de saudação. Amém. Graça e paz, irmãos. Como o pastor falou, eu coordeno o núcleo de evangélicas e evangélicos do PT. Mas antes disso, eu sou uma serva do Senhor. Sou batista desde os 8 anos de idade. E estar dentro do Partido dos Trabalhadores foi um chamado. Eu sabia que Deus tinha um chamado de seminário pastoral, mas o Senhor me levou para estar fazendo diferença, através da pauta de fé e política. E há muito tempo conheço a Igreja Batista de Nazaré, mas nunca tive a oportunidade de vir. Essa é a primeira vez. Fico muito feliz de estar nestes 51 anos, celebrando com vocês essa igreja que é uma igreja tida como de resistência, que busca fazer sempre aquilo que o Senhor nos ordena fazer. E eu gostaria de deixar com vocês um texto lá de Jeremias 29, que diz assim: e ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e tudo corria bem. E é isso que significa conhecer, declara o Senhor. Que a Igreja Batista de Nazaré continue sendo conhecida exatamente por defender a causa do pobre e do necessitado, de conhecer verdadeiramente o Senhor. Então, eu agradeço a oportunidade a Deus por estar aqui com vocês, celebrando esta igreja,
que é exemplo de Jesus Cristo vivo de Nazaré, aqui entre nós. Então Deus abençoe cada um de vocês. Pastor Valdir, como é bom ter o pessoal da produção aqui me cobrando. Só falta agora Nazaré tão ponto aqui, né? O pessoal me comunicando assim, olha, escutando o ouvido. Quem sabe, né, maestro? O ponto, né? Pastor Valdir do Segui. Ele tomou falta. Aí, ó. Traz uma palavra para a de saudação para a nossa comunidade. Obrigado. Bom dia, irmãos e irmãs. Graças e paz. Nazaré também, porque eu quis primeiramente, e que bom, como componente do CEDI, de celebrar juntamente com essa comunidade, porque somos parceiros. Já há uma longa caminhada, em muitos momentos, quando nos falta espaço, inclusive para algumas reuniões, essa igreja sempre nos acolhe. Eu trago um abraço caloroso. E no CEDI a gente exercita aquilo que chamamos de leitura popular da Bíblia. E Nazaré continua sendo, primeiro ela abraça também essa proposta e continua sendo uma inspiração para todas as pessoas que fazem essa leitura. Deus abençoe. Parabéns pelo aniversário. Ontem no jantar teológico foi dito que a memória precisa ser relembrada e celebrada, né? Pois bem, só para pegar essa... Pastor Valdir, no culto da manhã do aniversário da igreja, foi o nosso orador. Só para que a comunidade não esqueça desse detalhe, viu? Como ontem falou dessa coisa de celebrar a memória, né? Então já estou celebrando. Mais alguém? Pastora Camila? Não, né? Vamos ouvir agora uma mensagem musical pelo grupo vocal Samarina. Acertei, Vera Torres? Ana. Vamos ouvir as nossas meninas. Nós acabamos de cantar Te Louvarei, não importam as circunstâncias. A música que nós vamos cantar, Salmo 40. É uma música de experiência de várias pessoas do grupo, né? Já passamos pela experiência aqui da letra. E nesse momento eu gostaria de ler a letra antes de cantarmos, para que vocês possam, ao ouvir, junto com a melodia, meditar também nessa letra. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Me ouviu na minha hora de angústia, livrou-me nos momentos de aflição. Colocou meus pés sobre uma rocha firme, firmou meus passos também. E me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Meu Senhor, eu quero te louvar, pois operas grandes maravilhas que de tantas não posso contar.
faremos a leitura de Romanos 6:4, conforme consta aí na nossa programação. Faremos uma leitura uníssona. Leiamos. Portanto, fomos sepultados com ele na morte e no batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Cobriremos agora a reflexão com o meu amigo e irmão, pastor Reuel. Cada pastor ou pastora com a sua forma de se comunicar ao público, né? Com o público. Bom dia. A graça e a paz do nosso Jesus Cristo. A Bíblia começa com água. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. Antes de qualquer forma definida, antes da pedra, antes da árvore, antes do beijo, antes do abraço, antes do encontro do corpo, antes das montanhas, havia água. A água precede qualquer movimento. O paraíso foi construído depois da água. O jardim virá depois. A árvore virá depois. O encontro de Adão e Eva virá depois. As montanhas virão depois. Tudo depois da água. A água inaugura a vida, o recomeço, o paraíso. E veja bem, a história, segundo o mito genealógico, Gênesis, vai dizer que depois que o ser humano é criado, Caim, Abel, Adão e Eva, a vida vai se perpetuando numa lógica não muito razoável, não muito equânime, não muito justa, não muito amável. A vida vai se desorganizando a partir das relações. Ao ponto que em Gênesis capítulo 6, Deus tem uma ideia. Dilúvio. A vida estava desorganizada. As relações estavam pautadas no ódio, na violência, na perversidade. E é necessário que a água entre novamente na história. O dilúvio. Dissolver tudo. Dissolver a forma que não dá certo. Dissolver a forma das relações que não são justas. Resolver a forma das relações que não são equânimes. E Deus joga a água. A água dissolve tudo para reinaugurar, para recomeçar a vida a partir de relações de amor, de afeto, de toque, de justeza, de beleza, de poesia. A vida precisa se reafirmar. E a água, o ventre, é a água que nos acolhe, é a água que nos gera, é a água que nos provoca a possibilidade de relação, de beleza, de encontro, de amor. Precisa dissolver a sociedade que está pautada no ódio, no rancor, na competição, no egoísmo. Vamos então jogar um dilúvio à água. Se formos passear pelo Antigo Testamento, perceberemos que a água está sempre no encontro do povo de Israel. A água é o caminho em que o povo sai através do deserto, do Egito, é preciso um encontro com o mar. É no Rio Jordão em que as coisas acontecem. É na água em que o homem leproso precisa entrar e ser limpado, ser curado. A água é o momento em que a vida, a partir da literatura bíblica, se resolve. Torna resoluto as relações. E aí temos Paulo,
que diz o seguinte, verso 3 do capítulo que foi lido aqui pela comunidade. Ou vocês, isso é Paulo dizendo para a comunidade, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória, também nós vivamos uma vida. E veja, novamente a água. Somos batizados, mas esse batismo é na água que simboliza o sepultamento. O convite de Paulo é a necessidade de que sejamos sepultados. O convite de Paulo é a necessidade de que possamos retornar ao ventre. Aquele lugar onde nada está formado, onde ainda não existe o paraíso, onde ainda não existe o Éden, onde ainda não existe a Eva, onde ainda não existe Adão. O batismo é esse momento, esse lugar em que a gente pode morrer. E aí eu lembro de um início que fala que às vezes a única coisa que faz bem para ele é morrer. Morrer faz bem ao máximo. É mais ou menos isso. É preciso retornar a esse lugar da não existência. Esse lugar ainda que não é formado, que ainda não há laço, ainda não há vínculo, ainda não há fé, ainda não há comunidade, ainda não há igreja, ainda não há família. Voltar a esse lugar para criar lugares possíveis de justiça. O batismo é esse morrer para nascer diferente. O batismo é esse morrer para nascer como Jesus Cristo tentou provocar na sociedade. E aí, aqui é uma crise teológica e existencial. Porque o convite é o sepultamento. E o sepultamento de Jesus Cristo ele é significativo, ele é simbólico. Jesus Cristo não morreu como um andarilho. Jesus Cristo não morreu como um empobrecido. Jesus Cristo morreu como um criminoso. Jesus Cristo morreu como alguém com escrúpulo. Alguém que era contra o status e o instituto de pensar a vida como os romanos pensavam. E aí, nós somos convidadas a viver o caminho da cruz. Nós somos convidados a morrer como Jesus morreu. E aí a gente vai lembrar o seguinte: Jesus Cristo encontra uma pessoa que está dizendo: Jesus Cristo, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O cego Bartimeu. O que Jesus faz com ele? A multidão tentava negar ele. O que Jesus faz com ele? Jesus encontra ele, Jesus dá visão a ele, Jesus reestrutura o caminho para ele. Jesus está caminhando no mundo e vem uma mulher com fluxo de sangue. 12 anos com hemorragia. Essa mulher avança e toca em Jesus. O que acontece com essa mulher? Essa mulher é curada, essa mulher é reinserida na sociedade, não mais como mulher impura. Jesus Cristo está num poço na tarde de uma mulher samaritana, conversa com ele e essa mulher samaritana sai diferente dele. Jesus está na casa, em uma arquitetura fechada, porque o texto vai dizer, em Marcos 2, vai dizer que havia uma multidão. E o texto vai dizer que 4 amigos sobem àquela casa, aquela pessoa desce, Jesus cura aquele paralítico. E aquele paralítico sai andando dizendo: Deus está em Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Se a gente for folhear Mateus, Marcos, Lucas, João, a gente vai ver um monte de história de Jesus que barra num leproso, que não podia tocar em ninguém. Esse leproso toca em Jesus e é curado. Nós estamos falando dessa pessoa. Nós estamos dizendo que precisamos ser sepultados, crucificados, para viver essa história. Jesus Cristo não morreu para a gente ser salvo, gente. Jesus Cristo não estava interessado na salvação do céu. Jesus Cristo estava interessado na salvação do aqui e agora. Porque aqui e agora é um lugar de possibilidade para ser. Se o céu fosse um projeto maior, que Deus já nos fazia no céu. Deus nos fez para viver a humanidade na terra, para sujar de barro, para se melar de água, suja ou limpa, para viver o agora, para viver no instante, para olhar nos olhos, para viver relações impossíveis de amor. Não é o céu o nosso lugar é o reino de Deus que está aqui e agora. A inauguração de Jesus é essa, é um direcionamento por enquanto, para a viúva, que não tem quem o acolha, para aquele que está no presídio, vivendo um sistema punitivista. Esse momento, esse encontro que Jesus nos está dizendo: vá, movimente-se, caminhe
para aqueles e para aquelas que estão à margem, excluídos. O batismo não é olhar a vida agora diferente, é ser afogado para que o egoísmo e o ódio no nosso projeto pessoal e individual morra. Ser sepultado com Jesus não é algo fácil, é algo que nos conforta. Eu sempre lembro de uma escritora norte-americana que ela fala que o Deus cristão passou por 3 grandes vergonhas. Primeiro, que na história das mitologias dos deuses, um Deus que se torna carne. Já parou para pensar que nosso Deus, ele precisou aprender a andar como um humano? Quem alfabetizou o nosso Deus? Uma mulher, um homem. Você já parou para pensar que o nosso Deus teve raladura, teve que passar metiolate? Já parou para pensar que o nosso Deus virou banguelo? O Deus cristão tornou-se banguelo. Perdeu o dente. Se machucou, tinha mau hálito. O nosso Deus era gente. Isso é uma vergonha para a história dos deuses. E a outra grande vergonha, segundo essa teóloga, é que o Deus cristão foi morto numa cruz como um criminoso. E a terceira grande vergonha de Deus cristão é que ele confiou a sua reputação para a igreja. E a igreja dilacerou a história do nosso Jesus Nazaré. Que possamos ser batizados também nesta manhã. Nascer com um olhar diferente para reestruturar a reputação de Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno não é o Jesus do poder. O Jesus Nazareno é o Jesus da relação de amigo, da relação de irmão, da relação que chora, que liga à noite, está tudo bem, meu irmão? Vale mais um encontro com Jesus, honesto, em qualquer lugar da rua, do que um encontro com Jesus nesse tempo apenas como fantasia, apenas como liturgia. O nosso Jesus é muito mais do que um movimento da liturgia, é um movimento de encontro. Que possamos ser sepultados, nascer de novo, para viver esse projeto no nome de Jesus. O batismo é incorporação no corpo de Jesus crucificado. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Amém. Acho que nessa igreja não tinha como ser pastor, acho que tinha que ser muitos para dizer tudo que a gente precisa dizer, para fazer tudo que a gente precisa fazer. Em nome desse Deus, esse Jesus Nazareno. E aqui a gente começa o nosso momento de processional do batismo. Eu vou pedir para a irmã Vera para já ir buscar sua filhada, que vai se batizar. E no início do boletim de vocês, tem uma experiência que a gente passou para chegar aqui. Não é o fim do que importa em tudo isso. Que a mensagem que o pastor traz para a gente, o microfone não é agora. A gente caminha junto com o processo e por isso que a gente se torna comunidade de novo e toda vez que um membro é batizado como comunidade, a gente se batiza junto com esses irmãos e com essas irmãs. Nós teríamos 2 batizandos hoje, né, que assim como o pastor Jason, que era convidado para essa manhã, o Lúcio também não pôde estar presente por uma questão de enfermidade. O boletim e tudo foi produzido antes do feriado do recesso do carnaval, então os nomes continuaram aqui e eu acho importante que a gente faça essa leitura porque o desejo do coração, tanto da irmã Célia, que vai descer agora para se batizar, como do irmão Lúcio, né, foram manifestados. A gente fez a classe de batismo junto, eu os acompanhei nessa classe de batismo e muita coisa foi conversada, muita dúvida foi tirada, mas, sobretudo, os corações foram colocados à disposição de estar aqui. Então, mesmo o Lúcio não estando nessa manhã, o seu coração continua à disposição para servir nessa comunidade, para se colocar lado a lado com essa comunidade. Então, a partir dos ditos deles, e de uma pergunta que eu fiz para eles de
gostariam de se batizar aqui na Igreja Batista Nazaré? Por que vocês escolheram essa comunidade de fé? A gente produziu esse texto. Nas águas da graça nasce uma comunidade. O batismo é sempre um dos momentos mais belos da vida de uma igreja. Nele, a fé deixa de ser apenas uma experiência íntima e se torna também um gesto público, comunitário, visível. Por isso, cada batismo é também um testemunho. Não apenas o testemunho de quem se batiza, mas o testemunho da igreja que acolhe, abraça e caminha junto. E foi simbólico hoje de manhã enchermos juntos esse batistério, porque essa igreja mostrou que abraça e que caminha junto. Nesse culto, celebramos a decisão de 2 pessoas que encontraram na Igreja Batista Nazaré um espaço de fé, de acolhimento e de sentido. Seus testemunhos nos lembram quem somos e qual é a vocação dessa comunidade. Célia Maria de Jesus, que vai descer daqui a pouco, nos diz: eu desejo me batizar na Igreja Batista Nazaré por muitas razões, mas principalmente por 2 motivos especiais. Por ter sido criada na Igreja Católica, pude ver em Nazaré os mesmos valores espirituais, principalmente a fé em Jesus Cristo. 2, pela primeira vez em minha vida, eu me senti acolhida como eu sou, com o meu modo simples de ser e de falar. Aprendi a amar a comunidade e ser amada também. E Lúcio Apoema compartilhou: sempre fui uma pessoa solitária, sem amigos, sofri bullying. Fui ateu durante muito tempo, pois via nas outras igrejas apenas uma maneira de salvação individual. Conheci a teologia da libertação, logo depois a Igreja Batista Nazaré, e senti que finalmente minha solidão vem sendo acompanhada através de uma comunidade de fé. Quando entrei no primeiro culto online, lá em Cachoeira ainda, sabia que me sentiria descoberta. E bom, somos uma igreja atacada. Lá, por representarmos minorias, por lutarmos por justiça, liberdade e fé. Mas se é para morrer, eu quero morrer contigo. E quero continuar rezando o credo que me ensinastes. Por isso, eu quero ser batizado na Igreja Batista Nazaré. Hoje, as águas do batismo nos lembram que a graça de Deus compartilha, continua em movimento. Ela continua chamando pessoas, restaurando vidas, formando comunidade e nos convidando a caminhar juntos e juntas. Que o testemunho de Célia e de Lúcio nos ajude a recordar a razão da nossa existência como igreja. Ser sinal do amor de Cristo, especialmente para quem precisa de acompanhamento, acolhimento, justiça e companhia. Amém? Amém. Como igreja, nessa manhã, a gente faz esse compromisso, nesse momento com Célia. Célia escolheu uma música para o seu processional de entrada, escolheu uma madrinha, Vera Lúcia. Para quem não é da igreja evangélica, deve ser bem estranho a gente ter uma madrinha ou um padrinho, né, que acompanhe o irmão e a irmã neste momento de batismo, que é um rito muito mais próximo do rito da Igreja Católica. Mas algo que tem feito muito sentido nessa comunidade, nesse sentimento de se sentir acompanhado de perto, bem mais de perto, por alguém que a gente ama, se espelha e vê como exemplo. Nesse momento, a comunidade vai receber Célia Maria de Jesus e Vera Lúcia Torres em pé, cantando a música A Ti, Meu Deus, número 36 da nossa seleção musical. Acolhamos as irmãs. A Ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A Ti, meu Deus, eu quero obedecer, meus passos em meu viver, teus caminhos
a nossa comunidade, porém pelos olhos da sua madrinha, a irmã Vera Luz. Célia Maria de Jesus. Esse é o nome de Celinha, nós conhecemos mais na antiguidade. E Maragogipe. Maragogipe é uma cidade situada na região do Recôncavo Baiano, às margens do Rio Paraguaçu, a cerca de 130 quilômetros de Salvador. É conhecida por sua beleza natural, traz rica história cultural. Lá nasceu Célia Maria de Jesus, uma baiana com um coração cheio de amor e uma alma artística. Ela é uma pessoa que vive intensamente, com uma paixão por ler, cinema, praia, teatro e, claro, ao final das novelas, né? Spoiler alert! Mas Célia não é apenas uma pessoa divertida. Por ser muito cuidadosa, antes de existir a denominação de cuidadora, ela se especializou na área, exercendo esse ministério com muitas pessoas e por muitos anos. E agora sua vida deu uma reviravolta, deu um novo passo em sua jornada espiritual, chegou de mansinho em Nazaré, entrou pro coral com sua voz de soprano, que muito encantou o maestro Gema. Quando eu perguntei a ela se ela queria ser membro de Nazaré, ela respondeu com um sim, decidido, sem pestanejar. E quando eu perguntei se ela queria se batizar ou ficar com seu batizado na Igreja Católica, ela disse: quero me batizar, sem hesitar. É claro, não havia discussão possível. O batismo em Nazaré é o símbolo dessa nova caminhada de Célia, conservando, como ela diz, os valores espirituais e a fé em Jesus Cristo. É um novo capítulo em sua vida. E eu estou ansiosa, feliz e agradecida por ter sido escolhida na madrinha. Foi uma surpresa muito grande, eu fiquei muito feliz. Tinham outras pessoas, né, que eu achei que ela escolheria assim logo, mas agradecer a Deus por isso. Então, eu estou ansiosa para ver o que o futuro reserva para ela. Como madrinha, estou aqui feliz por viver esse momento especial em sua vida e me dispondo a acompanhá-la no que for preciso em seus momentos futuros. Que Deus a receba no seu infinito amor. Amém. A igreja já conhece Celinha de perto, a igreja ouviu a história de Celinha agora, e agora é o momento de firmar um compromisso com Célia. A profissão de fé que ela vai fazer aqui, ela vai repetir, porque a gente já fez lá na classe, ela já colocou toda a disponibilidade dela, até as áreas em que ela deseja atuar dentro da igreja, que já vem atuando, Célia já colocou. Então, eu tenho que perguntar à igreja, está aí no boletim, tá? Perguntar à igreja: vocês se comprometem a amar, acolher e caminhar ao lado de Célia? Sim! Com a graça de Deus nos comprometemos. Agora eu vou perguntar só para a Célia, mais uma vez, para ela dizer na frente de vocês, antes de a gente ir para o batistério, aqui, porque eu sei que quando chega lá a emoção vai crescendo, o olho já está se amarejando. Não, você não vai, você só vai responder a sua cabecinha. Você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador e deseja segui-lo em comunhão com essa igreja? Sim. Então, Celinha, a gente vai caminhar para as águas do batismo. Eu vou pedir aos pastores para me darem suporte aqui, porque a gente ainda não recebeu o microfone, né? Rabial. Então, Celinha com a madrinha, eu vou pedir que segure a mão. Maestro, por favor, me ajude musicalmente.
sua profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E a igreja diz? Amém! Trazer o certificado de batismo e a gente certificar, sério. 211 da seleção musical. Certificado de batismo. A Igreja Batista Nazaré certifica que Célia Maria de Jesus foi batizada por profissão de fé em Jesus Cristo no dia 22 de fevereiro de 2026, em culto público realizado por esta comunidade de fé. Pastora Camila Oliver, pastora titular,
Vera Lúcia Torres, presidenta. Nossos membros são aceitos assim pelo batismo, então oficialmente a nossa irmã já é membro da nossa igreja. Nós vamos levar na próxima assembleia para fazer o registro em ata, né, e considerá-la já nossa, que já era considerada, mas agora com mais ênfase, com mais louvor. Essa escolha que ela fez, né? Essa escolha e continuando a seguir os ensinamentos de Cristo, como ela sempre nos revelou aqui. É um prazer ter Celinha conosco. Agradeço também a Luiz, que é primo dela, e a Nilzinha também, né? Que estão com ela, tem o privilégio de tê-la com eles, né? Em família, que é muito bom para nós aqui da igreja. Agradecemos a Deus por isso. E como não poderia deixar de ser, esse microfone não. Então, como não poderia deixar de ser, o presente que eu trouxe aqui para a Celinha é uma Bíblia Sagrada. Eu sei que ela já tem uma Bíblia, mas essa Bíblia aqui era de Almeida, que é uma Bíblia que, assim, um conteúdo mais antigo, a gente pode se dizer, mas ela está atualizada, revista e corrigida. E ainda por cima tem aqui a harpa avivada e corinhos no final, né, para ela cantar conosco aqui também. E essa edição vem com as palavras de Deus em azul e as palavras de Jesus em vermelho. Essa foi uma experiência única. Não tem nem palavra para descrever. Estou muito feliz. Obrigada. E nessa experiência única, de ficar aqui, junto com o Barão para dar a bênção comigo, a gente vai orar, dar a bênção, finalizando esse culto, após a música de sua felicidade. E tem almoço, tá? Para a gente celebrar esse momento de comunhão e de unidade. Então, quando terminar aqui, a gente se abraça lá atrás, almoçando juntos e juntas. Que é a única partilha que o pessoal do YouTube não pode fazer com a gente nesse momento. Deus, muito obrigada por essa manhã, muito obrigada por cada pessoa que se fez aqui presente, da forma que pôde estar, Senhor, que colocou seus corações à disposição para o serviço, para a obra. Te agradecemos, Pai, pela vida de Celinha, por esse momento lindo na vida de Célia, Pai, que é lindo para nós também, porque nos sentimos novamente batizados juntos e juntas e nos fortalecemos enquanto comunidade. Te agradecemos por esses 51 anos de existência. Te agradecemos por cada pessoa que nos visita e que veio celebrar esse tempo junto conosco em cada culto que tivemos até aqui. E te pedimos, desde já, te agradecendo pela celebração solene dessa noite, por cada pessoa que está se preparando para estar aqui conosco, Pai. Abençoa também esse almoço que teremos neste momento de comunhão e de celebração, porque Tu és o Deus que gosta da mesa e da comunidade reunida em torno da mesa. E por isso assim nós nos colocamos. Que o amor de Deus, a graça do Filho amado Jesus e as doces consolações, comunhão e amor transbordante da Ruá Divina, o Teu Espírito Santo, estejam por sobre a nossa vida, agora e para todo sempre. Amém. Cantemos. 134, isso é a felicidade. Andar sem temor pela vida e sentir o valor de se ter liberdade, poder abraçar um amigo e sentir o calor de uma grande amizade.
sempre perto de Deus e nele encontrar a verdade. Sorri com a paz do menino, olha para o sol que começa a brilhar. Isso é a felicidade, isso é a felicidade. Sem ter amor nessa vida não há quem seja feliz de verdade.